solitário, era temido pelos habitantes do Velho Oeste devido à sua aparência rústica e comportamento intimidador. Pouco se sabia sobre seu passado, mas todos sentiam medo dele, um indivíduo misterioso que, por onde passava, fazia as pessoas desviarem o olhar e permanecerem em silêncio. Verdugo, um frequentador assíduo do bar do Velho Oeste, costumava tomar sua dose de uísque e retornar para casa sem interagir com os outros. Contudo, um dia, uma gangue de bandidos chegou à cidade, espalhando terror e caos entre os moradores locais. A violência e a intimidação eram palpáveis, e as pessoas estavam aterrorizadas. Observando de longe a movimentação causada pela gangue, Verdugo se aproximou do grupo de criminosos e desafiou os ladrões. Ele viu isso como uma oportunidade para provar seu valor e se ofereceu para enfrentar a gangue. Inicialmente, ninguém levou a sério, afinal, Verdugo era conhecido como um homem misterioso, brutal e de poucas palavras. No entanto, Verdugo não se deixou abalar pelas opiniões alheias. Ele começou a treinar, aprimorar sua mira e fortalecer seu corpo. Em pouco tempo, estava pronto para enfrentar a gangue de bandidos. Verdugo desafiou os bandidos para um duelo, estando sozinho. No início, os bandidos partiram para cima dele. A batalha foi intensa, mas Verdugo mostrou-se incrivelmente habilidoso. Sua coragem inspirou outros moradores da cidade a se unirem a ele na luta contra a gangue. Juntos, conseguiram vencer a batalha e expulsar os bandidos da cidade. Os moradores, que antes temiam Verdugo, agora o viam como um herói. Sentiam gratidão por sua coragem e determinação em proteger a cidade. Finalmente, Verdugo encontrou um lugar onde era respeitado e admirado, tornando-se uma parte valiosa da comunidade. Aos poucos, ele começou a deixar seu passado sombrio para trás. Com o tempo, tornou-se um dos defensores mais respeitados da cidade, trabalhando incansavelmente para proteger os moradores de todas as ameaças que surgiam. Sua coragem e habilidades nunca foram esquecidas, e ele se transformou em uma lenda no Velho Oeste. Certo dia, Verdugo acordou com um estranho pressentimento, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer, embora não soubesse o que era. Decidiu se armar e sair para investigar. Ao chegar na cidade, encontrou as ruas desertas e silenciosas. Movido pela curiosidade, se aproximou da prefeitura e ouviu vozes lá dentro. Com cautela, abriu a porta e deparou-se com um grupo de homens armados mantendo os moradores da cidade reféns, enquanto buscavam algo valioso, cuja natureza ninguém compreendia. Verdugo percebeu que precisava agir rapidamente. Tinha uma reputação a manter, mas não desejava ver inocentes morrendo diante dele. Com sua arma em punho, entrou na prefeitura e enfrentou os bandidos. A batalha foi intensa, mas ele conseguiu dominar os criminosos e libertar os reféns. Os moradores da cidade ficaram chocados, pois haviam julgado Verdugo de forma equivocada, sem saber que ele também possuía um coração bondoso. Agora, era visto como um herói, não mais como um vilão. Com o tempo, Verdugo decidiu permanecer na cidade e ajudar os moradores a construir um futuro melhor. Tornou-se um defensor da justiça e da paz, e sua reputação mudou completamente. Ele nunca esqueceria a sensação de salvar vidas inocentes, o que o motivava a continuar fazendo o bem. Agora vamos conhecer mais uma grande história do Oeste. No entanto, mesmo após a batalha final, a história dos ladrões do faroeste ainda não havia terminado. Anos se passaram, e os irmãos Espora de Ouro finalmente retornaram, agora com uma equipe ainda mais forte e determinada. Estavam decididos a recuperar o que haviam perdido e reivindicar seu lugar como os ladrões mais temidos do faroeste. A Polônia, por sua vez, ainda controlava a mina de ouro e havia expandido seus negócios para outros setores, tornando-se uma mulher ainda mais poderosa e influente. Ela estava preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse ao seu caminho, mas estava ciente de que seus irmãos não desistiriam facilmente. Os confrontos entre os dois grupos recomeçaram, ainda mais intensos e sangrentos. Cada ladrão estava determinado a vencer a batalha final e controlar o faroeste. Em uma noite épica, a Polônia e seus irmãos se enfrentaram com suas equipes lutando ao seu lado. A batalha foi intensa, mas no final, a Polônia e sua equipe saíram vitoriosos mais uma vez. Os irmãos de Apolônia foram capturados e presos, e ela consolidou seu controle sobre o faroeste. Tornou-se conhecida como a ladra mais temida de todos os tempos, com sua história sendo passada de geração em geração. Apesar de seu sucesso, a Polônia nunca esqueceu suas raízes e sempre ajudou aqueles que precisavam. Ela se tornou uma figura lendária do faroeste, admirada por muitos e temida por outros. Assim, a história dos confrontos entre os ladrões no faroeste chegou ao fim, mas nunca será esquecida. Com o passar do tempo, as lendas sobre esses confrontos se tornaram parte da cultura popular, com contadores de histórias viajando de cidade em cidade para contar a história de Apolônia e seus respectivos grupos. Essa lenda viva inspirou muitas pessoas ao longo dos anos, e mesmo hoje, muitos anos depois, a história ainda é lembrada e celebrada como um exemplo de coragem, determinação e luta pelo poder, perpetuando-se através dos séculos e inspirando gerações futuras a seguir seus próprios sonhos, independentemente dos obstáculos que possam surgir em seu caminho.